Olha, eu já quero ir direto com a Márcia Maria. Márcia Maria está me chamando agora ao vivo, porque nós temos aí a sentença desse julgamento que acabou no início da noite de ontem. Julgamento dos assassinos da comerciante, a jovem Núbia Ribeiro, morta em setembro de 2017. Nós acompanhamos, Márcia, ontem, você desde o começo desse julgamento, durante a tarde o nosso Rafael Ribeiro, à noite o nosso Guilherme Gonçalves, todo mundo se revezando para levar a informação para quem está em casa. Agora, Lauane e Leonardo, o casal que teria aí participado diretamente desse crime, foram condenados cada um a 13 anos de prisão pelos crimes de homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. Já o Ítalo recebeu uma pena de 7 anos e meio pelo crime de homicídio simples. Marcinha, essa pena não foi recebida muito bem pela família, houve uma revolta também por parte dos amigos e até o promotor de acusação já manifestou a intenção de recorrer e aumentar essa pena, né, Márcia? Exatamente, viu, Valentim? Aliás, todos estavam na expectativa de que os réus, tivessem aí uma pena maior, o que não aconteceu na audiência de ontem. Por isso, como você bem disse, o promotor já enviou, inclusive, o pedido para a Justiça recorrendo aí dessa decisão. Então, segundo o promotor de acusação, Odilon Comodaro, a promotoria não concorda com a pena aplicada. O pedido diz que, como o crime envolveu uma brutalidade fora do comum, com muito sofrimento da vítima, não foram utilizadas todas as circunstâncias qualificadoras para tal. O promotor disse que respeita a decisão da Justiça, mas pede a revisão da sentença para que a pena aplicada seja maior. A nossa equipe questionou a promotoria sobre quanto tempo o pedido leva para ter um retorno da Justiça, mas o promotor disse que não é possível especificar. Porém, como os 3 acusados estão presos, o caso tem prioridade na Justiça. E como você bem disse, a pena realmente revoltou, principalmente amigos e familiares de Núbia Oliveira, que esperavam aí uma justiça. Valentim, é com você. Olha, Márcia Maria, inclusive a Márcia continua ao vivo comigo, claro, com mais detalhes, mas eu tenho a reportagem do Guilherme Gonçalves, que acompanhou ontem o final desse julgamento tão aguardado do trio acusado de matar a comerciante, a jovem Núbia. Balança que eu quero ver. Quase 9 horas de julgamento. No início da noite, todos ficaram de pé e o juiz leu a sentença. A mãe de Núbia, que teve a filha morta de maneira cruel, não acreditou no que ouviu. Passou mal, foi amparada e saiu aos prantos, sem condições de falar. Os 3 assassinos, Lauane Viodres do Prado, de 24 anos, Leonardo Gonçalves Cantieri, de 23, e Ítalo Vinícius Neves, de 35 anos, ficaram o júri todo lado a lado. Do Fórum de Franca, voltaram para a cadeia. Lauane e Leonardo foram condenados cada um a 13 anos de prisão, pelos crimes de homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. Já Ítalo recebeu uma pena menor, 7 anos e meio de prisão, pelo crime de homicídio simples. A família está, por um lado, contente pela condenação, mas lamentavelmente as penas foram muito brandas, Nós esperávamos penas maiores, principalmente para o Leonardo e a Lauane, A defesa e a família de Leonardo não quiseram falar com a imprensa. Os advogados de Lauane precisam decidir em 5 dias se vão recorrer. A defesa de Ítalo disse que ainda não pensa em recurso. Na nossa concepção, e está aprovado nos autos, o Ítalo é inocente. Ele apenas escondeu o carro. Mas não vamos recorrer, não. Provavelmente não. E foi absolvido da ocultação de cadáver e caiu o qualificador. Então, é isso que a gente mais ou menos esperava. A avaliação, eu acredito que não foi assim das piores possíveis. Mesmo assim, eu esperava mais, esperava que ela fosse absolvida. Mas independente disso, como terminou agora o júri, vou dar uma analisada no resultado e como nós temos 5 dias para a gente saber se vai recorrer ou não, eu vou estudar o fato. Se for preciso, eu recorro. Núbia Ribeiro Duarte tinha 21 anos. Era comerciante em Franca. Desapareceu em 24 de setembro de 2017. 2 dias depois, foi encontrada morta na zona rural de Patrocínio Paulista. A jovem foi agredida, atingida com golpes de faca e teve o corpo parcialmente queimado. A causa da morte, segundo a perícia, teria sido traumatismo craniano.
Os 3 jovens que confessaram o crime na época ficaram presos todo esse tempo. Leonardo era ex-namorado de Núbia. Teria marcado o encontro com ela e a colocado frente a frente com a atual namorada, Lauane. A jovem, segundo o Ministério Público e a polícia, arquitetou o crime. Se escondeu no porta-malas do carro de Leonardo e atacou Núbia com uma faca. A motivação de tudo seria ciúmes. Ítalo é usuário de drogas e amigo de Leonardo. Teria sido contratado para desaparecer com o carro de Núbia. Ele foi o primeiro a se entregar e indicar onde estava o corpo da comerciante. Mas há suspeita que ele também participou do assassinato. Horas depois do crime, câmeras de segurança flagraram Leonardo e Ítalo fazendo compras em um posto de combustíveis. E Lauane aguardava dentro do carro. O caso ganhou repercussão nacional e comoveu a cidade. No dia da prisão do casal Lauane e Leonardo, houve uma manifestação na porta da delegacia. A família de Núbia também move uma ação de danos morais contra os 3 réus. Alguns minutos após a sentença dos assassinos, a mãe Tânia Ribeiro fez uma live nas redes sociais e desabafou. A pena é pouco, é pequena, realmente. Realmente, gente. Hoje eu acabei de ver que as leis aqui, que as penas aqui desse mundão nosso, não vale nada. Decepcionada com as leis, mas satisfeita porque eu queria a condenação, né? A gente queria a condenação, a gente queria uma resposta, né, de culpados. Os 3 foram culpados. O Ítalo menos e o Leonardo e a Lauane a mesma culpabilidade. Muito pouco, porém condenados. Vão carregar isso nas costas para a vida inteira. Olha, e a Tânia, ela disse muito bem, né? Essa culpa ninguém vai tirar de cima dos 3, ainda mais de cima desse casal. Não tem conversa, né? Por mais que o advogado fale, olha, eu esperava que ela fosse absolvida, ele está fazendo o trabalho dele, né? Não tem jeito dele estar ali defendendo a Lauane. Mas a justiça determinou por unanimidade, o júri, que eles são culpados. Eles têm, claro, um envolvimento direto na morte da comerciante e morte com requintes de crueldade. Levou facada, teve o corpo parcialmente queimado, o Ítalo também participou, mas a pena dele foi menor, né? Como ela disse aí, 7 anos, logo está na rua, e eles também se manterem essa pena de 13 anos para os 2, logo também podem voltar para a rua. Então, é essa grande revolta, não só da mãe, não só dos familiares, não só dos amigos, mas até da promotoria, que, como disse a Márcia Marinho agora há pouco, já recorreu dessa decisão, vai pedir uma pena ainda maior, porque eles tiveram na hora toda a capacidade de arquitetar o plano, né? Tudo premeditado de fazer com que a Núbia fosse até o carro, fosse até o local, e aí a Lauane, que estaria escondida, cometesse o crime junto com o Leonardo e com o apoio também do Ítalo para conseguir se livrar do corpo. E ela ainda teve ali, né, muito machucada, foi encontrada esfaqueada e, como eu disse, com parte do corpo queimado. Agora, você fala, mas Valentim, o que tem que ser feito agora? Nada. Nesse caso, nada vai trazer, infelizmente, a Núbia de volta para essa mãe, que não consegue, mesmo com o tempo, esquecer, amenizar essa dor gigantesca que ela tem. Parece o contrário, não é verdade? A Tânia acaba sofrendo cada dia mais pela ausência que a filha faz na vida dela. Mas, pelo menos agora, como ela disse, estão com o carimbo de culpados na testa. Estão com o carimbo de condenados na testa. E podem aumentar essa pena porque 13 anos é pouco. Ai, Valentim, tá bom 13 anos de cadeia, não fica 13 anos. E o pior, qual a condenação que eles deram para a Núbia? Hein? Sem ter direito a julgamento, sem ter direito a nada. Eles decidiram que, por causa de ciúmes de um relacionamento, né, uma história muito mal explicada, eles decidiram condená-la à morte, né? E segundo a justiça, vem comigo aqui, ó, e segundo a justiça, só para fechar, isso não é o Valentim que está falando, não. Foi julgado e foram condenados. Está aí a condenação para vocês, apesar de ser pequena. Nós queríamos mais. Mas
Segundo a justiça, eles sim fizeram isso. Levaram a Núbia nessa emboscada, tiraram a vida dela, mataram essa jovem e condenaram, na verdade, ela à morte, tá? Na nossa justiça não tem condenação à morte, mas para eles fizeram isso, tá? E agora, é claro, a promotoria vai recorrer, porque logo eles podem estar na rua, né? A Tânia não vai ter mais o abraço da Núbia, infelizmente, mas eles podem voltar para casa, o pai, a mãe receber os amigos, os irmãos, e aí, hein? Mas tá ali, ó, condenado. Isso ninguém tira e não sou eu que estou condenando, é a justiça que condenou.